Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai trabalhar aí com o movimento operário, vamos falar aí qual é a consequência da Revolução Industrial, o que isso vai acontecer, ou como que as coisas vão acontecer logo depois da Revolução Industrial, e a consequência disso é a exploração do trabalho, a exploração dos trabalhadores. Essa exploração inicialmente vai ser na Inglaterra, claro, a Revolução Industrial ela começa na Inglaterra e se espalha pelo mundo todo, vai se espalhar a princípio muito rapidamente para a França e para os Estados Unidos, onde vai ter um processo de industrialização muito rápido e depois vai se espalhar por toda a Europa e a gente vai ver consequências disso muito graves, como imperialismo mais para frente no século XIX. Mas, por enquanto, ainda no comecinho ali da Revolução Industrial, a gente já marca a exploração intensa dos trabalhadores. Uma coisa interessante da gente pensar são as péssimas condições de trabalho e a exploração dos patrões. Para vocês terem uma ideia, a gente vai ter jornadas de trabalho de torno de 16, 18 horas por dia, tá? Jornada de trabalho. Algumas dessas jornadas de trabalho, você tem um período muito pequeno de descanso, às vezes 1 hora ao longo de 14 horas de trabalho, 16 horas de trabalho. Ou seja, era uma exploração muito intensa. E aí, é claro, você pode perguntar, professor, mas por que as pessoas aceitavam esse tipo de coisa? Por que o trabalhador ele não reivindicava? Ou por que o trabalhador aceitava esse tipo de coisa, trabalhar, 16, 18 horas sem parar? Ora, porque ele não tinha outra forma de, digamos assim, ele não tinha uma forma de não aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Ele precisava do trabalho, precisava desesperadamente de ter uma fonte de renda para alimentar a família ou a si mesmo, então ele vai aceitar basicamente qualquer coisa. E é com base num grupo de pessoas aceitando qualquer coisa que você começa a ter uma exploração cada vez mais intensa dos trabalhadores. A Revolução Industrial ela vai intensificar a produção, mecanizar a linha de produção e também necessitar cada vez mais de trabalhadores para que aumente cada vez mais a produção e também a exploração desses trabalhadores. Então, na Inglaterra vai ter aquele processo do cercamento dos campos, a saída, a migração da população do campo para as cidades, chegando essa massa de trabalhadores na cidade. Eles começam a perceber que não vai ter emprego necessariamente para todo mundo e muitos dos empregos que eles vão encontrar vão ser com uma intensa exploração. E aí cabe a gente refletir que no início da Revolução Industrial começa essa exploração muito grande, mas ela vai se desenvolvendo, se intensificando e vai chegar ao século XIX, que é o momento da nossa aula aqui, com talvez um momento assim, de maior exploração do trabalho nesse período histórico. Então, vai ser um momento mais crítico da exploração do trabalho e, é claro, vai ter as consequências dessa exploração, como a organização dos trabalhadores. Uma dessas consequências, aí, uma dessas organizações dos trabalhadores é um movimento chamado de ludismo. São dois movimentos que eu vou citar dos primeiros movimentos aí da primeira metade do século XIX que vão ganhar força. Ambos são na Inglaterra. O primeiro deles tem uma alusão a um trabalhador chamado Ned Ludd. Esse trabalhador ele teria destruído uma máquina num sinal de fúria, de raiva pela exploração. Então, basicamente, aí no imaginário dele, quem estava explorando o trabalho dele era a máquina. Por que era a máquina? Porque a máquina ela funciona sem parar. Então, você está cansado, está exausto, desesperado, querendo dar uma pausa, e a máquina está lá rodando, rodando, rodando. No caso, aqui a gente está falando basicamente da produção de tecido, então os teares, tá? Os teares, eles não paravam em momento nenhum, o cara desesperado, tentando descansar, e ele vai acabar fazendo nesse ato aí a destruição da máquina. A máquina simbolizava a exploração do trabalho. Veja bem, é diferente do que a gente percebe hoje, que a ideia do patrão é que está explorando você. Na época, no iniciozinho aí de uma organização de trabalhadores, eles achavam que a máquina, portanto, destruir a máquina era uma forma simbólica de você ter um pouco mais de descanso. É claro que dessa forma simbólica o ludismo ele vai se desenvolver por um movimento basicamente de luta pelos direitos dos trabalhadores. Uma forma extrema de que
Ao não ter diálogo com o patrão, a gente vai utilizar a forma extrema, que é a destruição da máquina. Então isso vai ser utilizado em vários momentos. 2 motivos vão fazer com que haja um certo declínio do ludismo mais no meados do século XIX. Um é algumas leis trabalhistas, ou os primórdios das leis trabalhistas, sendo aprovadas dentro da Inglaterra, e o outro são leis também extremamente severas que puniam, inclusive com pena de morte, aquele trabalhador que destruísse uma máquina. Então, as duas coisas associadas fazem com que o movimento ludista tende a diminuir a sua importância no meados do século XIX. Um outro movimento também muito característico, muito falado aí nesse princípio dos movimentos trabalhistas é o cartismo. Nada mais é do que você organizar uma associação de pessoas, nesse caso de trabalhadores, e fazer uma carta solicitando melhores condições de trabalho, leis que garantem, leis que dão garantia aos trabalhadores, e essa carta vai ser assinada por muitas pessoas. Então, as primeiras cartas aí eram assinadas por 600, 800 mil pessoas, e já vai ter cartas do movimento cartista um pouco mais adiante, década de 30, mais ou menos, 1830, cartas essa com mais de 3 milhões de assinaturas, pressionando o parlamento inglês a criar leis que protegessem um pouco mais os trabalhadores. Basicamente, as pessoas... Era um movimento de cunho claro, pacifista, legalizado, a ideia de tentar mudar as coisas dentro da legalidade. O que era mudar? Pressionar o parlamento a criar leis em benefício ao povo, e às vezes a gente tende a achar que esse é um movimento que não vai dar resultado, que não vai surtir resultado, mas ele a longo prazo foi um movimento que quase que perpassou o século XIX quase todo, tendo um momento muito forte lá na primeira metade do século XIX, sendo muito enfraquecido no final do século XIX, mas ele vai ser um movimento significativo de descontentamento dos trabalhadores e uma busca dentro da legalidade por leis que protegessem esses trabalhadores. Esses dois movimentos são simbólicos, tanto o ludismo, que prega o debate, a conversa, e uma finalidade última, que é a força de destruição das máquinas, e o outro, uma ideia de que você não vai conversar diretamente com o patrão, e sim com o parlamento, para o parlamento mudar as leis e tentar mudar. São dois movimentos que marcam uma coisa um momento importante que eu quero trabalhar com vocês, um conceito de luta dentro da história. Muitas das vezes a gente tende a achar que a história é criada através de paz, muitas das vezes as coisas acontecem ou chegam até as nossas mãos de forma muito fácil, quando na verdade elas são frutos de uma luta. É fruto da luta dos trabalhadores que haja as leis que nós temos hoje. Leis que protegem quem? Os próprios trabalhadores. É fruto da luta do movimento, por exemplo, do movimento negro, as leis o fim das leis segregacionistas que nós temos hoje. Então, a história é uma construção feita através de luta. Não precisa aqui entender a luta como um ato violento, de força, mas sim uma luta que pode ser também uma luta intelectual, uma luta de argumentos. A história é construída através de luta. A gente tende principalmente aqui no Brasil, a achar que há uma certa passividade, deixa as coisas acontecerem que daqui a pouco vai melhorar. Quando, na verdade, a história é marcada por essas batalhas e essas lutas. E nada mais assim emblemático do que esse início de luta dos trabalhadores. Ali, uma charge da carta. Então, você tem ali um trabalhador, a carta é gigantesca, e o patrão ali menor. Qual era a sacada que ele quer mostrar ali? Da força que tem os trabalhadores e a força que tem os patrões. Nesse sentido ali, num ato simbólico, a carta ia representar muito. É claro que são vários os tipos de luta que nós vamos ter. E falar de luta é falar também da luta das mulheres. Muitas das vezes a gente tende a ver ou observar a construção da história só pelo lado dos vencedores, só pelo lado das grandes nações, das grandes potências, e a gente deixa um pouco de lado um movimento mais social de trabalhadores, como eu citei agora, o movimento das mulheres é muito deixado de lado. E é nesse momento de extrema exploração
dos trabalhadores, começa uma reivindicação dos direitos das mulheres ficarem cada vez mais forte. É claro que eu não estou falando aqui do movimento feminista. Esse movimento feminista ele vai surgir no começo ali do século XX, como consequência das ações do século XIX, das lutas do século XIX. Eu estou apresentando para vocês que a construção da história de luta das mulheres é uma construção muito antiga. Você vai ter, dentro do nosso momento que a gente trabalha aqui no segundo ano do ensino médio, desde a Revolução Francesa, quando você tem lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, também vai ter a Declaração dos Direitos das Mulheres cidadãs, certo? Ou seja, pregando a igualdade entre homem e mulher, direito, por exemplo, a voto feminino. O direito do voto feminino vai ser algo extremamente emblemático da luta das mulheres pela participação nos direitos civis. Muito tardiamente as mulheres vão ganhar esse direito. Direito a voto, para vocês terem uma noção, só no final do século XIX na Nova Zelândia. Direito a voto da mulher aqui no Brasil em meados do século XX. Ou seja, a gente tem toda uma história de construção, de colocar a mulher num local menosprezado, um local de menor valor dentro da construção histórica. E é claro que a gente precisa entender que a mulher só ganhou o status que ela tem, está hoje muito distante ainda do que ela merece, mas ela só ganhou esse status através da luta. É importante entender isso, a luta dos trabalhadores, a luta das mulheres para você construir uma sociedade. A sociedade que nós temos ainda é uma sociedade muito machista, mas ela, através da luta, foi se transformando para chegar nessa sociedade agora. Ou seja, papel de todos nós seguirmos lutando na construção de uma história. Por isso que a gente está aqui, entendendo a história, entendendo a construção dela, percebendo o quanto que ela está próxima da nossa realidade. Nesse sentido, voltando aí para o século XIX, a luta aí, feminina reivindicava a igualdade entre os sexos, direito do divórcio. Olha que coisa interessante. Para vocês terem uma noção, existiam leis que davam pleno direito ao marido sobre a mulher. A mulher não podia pedir divórcio. No Brasil, até há pouco tempo, década de 70 mais ou menos, você tinha uma certa legitimidade. Se o homem pegasse a mulher traindo, o homem poderia matar a mulher, certo? Então, você tem algumas coisas, como, por exemplo, o direito do voto na Arábia Saudita, acho que só foi ter esse direito a voto em 2015. Então, você tem uma série de leis que vão diminuir o espaço, tá, dos direitos civis das mulheres. Elas vão construindo isso através de muita luta. Então, o direito ao divórcio, o voto vai ser algo muito fortemente combatido pelas mulheres, tentando buscar a luta pelos seus próprios direitos. Tá? Os direitos civis das mulheres ocorrem através de lutas históricas, mas ainda são desrespeitadas. Ainda nós temos homens ganhando mais do que as mulheres, exercendo o mesmo cargo. Ainda há uma visão extremamente machista da família, como, digamos, tem espaço para a mulher dentro da casa, espaço para o homem. A gente percebe isso conversando no dia a dia, na escola, com todos vocês. Isso é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Mas para mudar essa realidade machista que a gente vive, é a luta, é através da luta, da conscientização, da busca por um espaço de fala maior para as mulheres, representação das mulheres dentro da Assembleia de Deputados, senadores, no espaço da presidência da República. Na história do Brasil só teve uma mulher presidente, a Dilma Rousseff. Uma história aí republicana no Brasil, você só ter uma representante mulher no governo é muito pouco. Então, há uma necessidade de uma participação maior. E essa participação só vai vir através da conscientização. Infelizmente, a gente percebe essa sociedade que tenta cada vez mais reproduzir o machismo, não só na fala, como em brincadeiras e tudo mais. E pensando aí nessas lutas, principalmente no movimento
operário, a luta das mulheres dentro do movimento operário vai ser uma luta muito significativa, porque mesmo o movimento operário, ele vai ser um movimento machista, ele vai ser um movimento que defende o direito do voto universal para homens e não para mulheres. Então, são as chamadas lutas transversais ou interseccionadas dentro da história. Então, as lutas vão se organizando nesse período. Uma das formas, claro, mais nítidas de você perceber a defesa pelos direitos dos trabalhadores é os sindicatos. Tem até hoje extremamente combatido, muito mal visto por muita gente, os sindicatos. É claro, é todo um jogo de interesse para a desvalorização do sindicato, há todo um jogo de interesse para quem é dono do capital fazer com que o trabalhador não tenha esses direitos. Então, há um jogo por trás disso, há um jogo muito claramente jogado que muitas das pessoas acabam não percebendo, aceitam determinadas coisas que se colocam sem perceber a construção histórica que está por trás. Então, quando você fala que eu quero diminuir as leis trabalhistas, porque as leis trabalhistas, isso é uma discussão atual. Eu quero eu quero acabar com algumas leis trabalhistas para facilitar que você tenha mais trabalhadores empregados. Poxa, para você ter essas leis trabalhistas foi uma construção histórica, através de muita luta. Você hoje acabar com as leis trabalhistas é um sinal de regresso, tá? Você está voltando no tempo. Então, é importante a gente perceber a quem interessa acabar com as leis trabalhistas. A quem interessa ter a possibilidade de mandar embora a pessoa sem lhe pagar nada? A quem interessa tudo isso? Percebam lá atrás, no começo da construção da nossa fala aqui, quando eu citei para vocês que o sujeito trabalhava 16, 18 horas, não havia nenhuma lei trabalhista. E por que ele aceitava? Porque ele estava desempregado, desesperado. E quando você está desempregado, desesperado, você acaba aceitando quase qualquer coisa, por conta, obviamente, desses interesses. Então, se não tem uma lei trabalhista que te obriga a aceitar aquilo dentro de um limite, então eu tenho uma jornada de trabalho, eu tenho um limite de jornada de trabalho, além desse limite eu tenho que ganhar mais. Se isso for discutido diretamente com o patrão, com o mundo de desempregados que nós temos, é óbvio que o patrão vai pagar menos, não vai pagar hora extra e tudo mais. Então a gente tem que sempre pensar, a quem interessa acabar com as leis trabalhistas? Os sindicatos só foram considerados legais, os sindicatos eles foram mais ou menos organizados e criados na Inglaterra, como quase todos os movimentos trabalhistas. Na Inglaterra eram chamados trade unions, e esses sindicatos eles vão ser muito mal vistos, obviamente, pelos donos do capital, por quem tem dinheiro, dono das fábricas e tudo mais, e eles só vão ser considerados como algo legal, tá? A partir do século XIX, mas para o meados do século XIX ali que você vai ter alguns sindicatos legalizados na Inglaterra, na França e depois, um pouco mais para frente, nos Estados Unidos, até você ter uma certa legitimidade da luta dos sindicatos pelos direitos dos trabalhadores. Tá? Luta essa, como eu disse, que vem sistematicamente sendo desacreditada pela sociedade. Mais uma vez, a quem interessa esse tipo de coisa? São reflexões extremamente importantes. Não é o papel do historiador querer buscar ou entregar a vocês respostas de como a sociedade vai se construir ou o que é a sociedade hoje. É o papel do historiador que tentar mostrar para você como se constrói aquilo que nós temos hoje, como se constrói o debate das leis trabalhistas hoje, como se constrói o debate do direito das mulheres hoje. São essas as reflexões que eu gostaria que vocês fizessem. Agora acabou, vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima. Valeu!